Vamos pensar numa ideia, uma filosofia política que nasceu no Ocidente, a partir de uma sensação de declínio, sendo aplicada a uma potência do Oriente que está em plena ascensão. Hoje, a gente vai analisar justamente essa conexão, que parece bem improvável, entre a neo-reação e a China moderna, com base num texto bem provocador sobre o assunto. Olha, para começar, já temos uma frase de impacto. A ideia de que um tipo de governo colonial poderia ser o melhor arranjo possível na Terra já dá o tom da análise que a gente vai explorar. Mas, na prática, o que isso quer dizer? Para a gente entender a lógica por trás dessa citação, primeiro a gente precisa saber do que se está falando, né? Qual é a ideologia central em jogo? É a neo-reação, ou, como mais conhecida, NRX. Então, o que é essa tal de NRX? O texto a define não como uma filosofia universal, mas como uma resposta bem específica ao que ela enxerga como a decadência civilizacional do Ocidente. Ela vem de uma tradição que valoriza uma ordem rígida, sabe? Como uma oposição ao que vê como caos do mundo moderno. Mas aí que está o pulo do gato. Segundo o autor, quando a gente pega essa mesma lente e aponta para a China, o objetivo se inverte completamente. Não se trata de dar um reboot num sistema que falhou, mas sim de proteger um sistema da falha que se percebe no Ocidente. E é aqui que a coisa fica interessante. O texto apresenta o conflito entre Ocidente e China não como uma briga econômica ou militar, mas como um verdadeiro choque de modelos de civilização. A divisão aqui fica bem clara, né? De um lado, o Ocidente, que nessa visão precisaria de um reboot total para se salvar da sua própria máquina democrática. Do outro, a China, que estaria buscando uma modernização conservadora, enxergando a própria ocidentalização como sua maior ameaça. E de onde viria a principal ameaça para a China, segundo o autor? Ele dá um nome para isso, a catedral. Esse termo é usado para descrever todo o establishment progressista do Ocidente. Pensa em universidades, mídia, ONGs, que, segundo o texto, estaria promovendo uma ofensiva memética, tipo uma guerra de ideias, para se espalhar pelo mundo. Então, o ponto central para o autor é esse. O grande valor da China estaria na sua suposta oposição a esse establishment ocidental. A sobrevivência da civilização, nessa perspectiva, dependeria desse ato de recusa. Ok, essa ideia de um Estado que resiste a influências externas nos leva a outro pilar do argumento, a rejeição total do que se chama de a voz do povo, ou seja, do populismo. E o texto aqui é bem direto, sem rodeios. Qualquer impulso revolucionário, seja nacionalista ou populista, é visto de forma bem negativa. A ideia de que o Estado pertence ao povo é tratada como um erro fundamental. Certo, mas se a legitimidade do Estado não vem do povo, vem de onde então? O autor busca a resposta num conceito antigo, o mandato do céu. A ideia é que o Estado não responde ao povo, mas a uma ordem cósmica superior. E sua função, veja bem, é se proteger da vontade popular, não servi-la. E a conclusão disso é bem radical. A ideia é que um governo que consegue se isolar da opinião pública está, na verdade, cumprindo seu verdadeiro papel. O texto chega a afirmar que qualquer Estado que dá ouvidos à turba é como um cão que merece morrer. A sensibilidade popular é vista como uma fraqueza fatal. Ok, então, se a luta política tradicional é vista como inútil, o que fazer? Bom, o texto propõe uma estratégia que pode parecer estranha, à primeira vista, a saída. A ideia aqui é uma virada de chave completa. Em vez de lutar contra um sistema que se vê em decadência, a ação política mais nobre, segundo o texto, é simplesmente se retirar. É desinvestir naquilo que está ruindo e focar a energia em construir uma vida produtiva, em outro lugar. E esse processo de abandono estratégico tem um passo a passo bem definido. Primeiro, abandonar a mentalidade de revolucionário. Depois, sair do sistema em declínio, procurar um refúgio, um lugar com uma administração eficiente e, por fim, punir o sistema antigo simplesmente pela negligência, acelerando seu colapso. Nessa visão, a fuga não é um ato de rendição, mas sim um ato ofensivo. É uma lógica bem contraintuitiva, né? Ao retirar apoio, recursos, se acelera o fim daquilo que se opõe. E tudo isso nos leva, finalmente, à recomendação final, ao destino para onde toda essa filosofia aponta. A análise termina com essa afirmação provocadora. O tal do exterior não é uma utopia, não é um sonho, mas sim um lugar real, que existe. A recomendação, no fim das contas, é que a verdadeira ação política não é tentar mudar o sistema, mas sim procurar ativamente por essa alternativa.